nós já fizemos aí a resolução de uma equação diferencial usando de um PVI, usando transformada. Então nessa aula 39 nós vamos retomar os conceitos aí de soma de frações parciais. Bora para a aula! Então é isso aí, galerinha, ó. Soma de frações parciais. Aqui no canal já tem vídeo com o método de integração da soma de frações parciais. Agora a gente precisa retomar esse conceito para entender como que eu uso a soma de frações parciais em transformada. Então eu preciso entender o que é esse negócio de soma de frações parciais. Trabalhar com soma de frações parciais requer um ambiente próprio, ou seja, um caso especial de função. Qual é o caso? Um resuminho, ó. Lá no canal, aqui, ó, desce aí no canal, você vai achar o vídeo de integração por soma de frações parciais. Tem a teoria, tá tudo lá certinho. Então bora lá. Quando que eu vou usar? Quando eu tiver uma função que é divisão de dois polinômios, onde o de cima é polinômio, o de baixo é polinômio, está definida no domínio para q diferente de zero, de modo que o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Como assim? Se em cima for grau 2, embaixo tem que ser grau 3, 4, 5, 6. Se em cima for de grau 4, embaixo tem que ser grau maior. 5, 6, 7. Então o grau do numerador, o grau do de cima, tem que ser sempre menor que o grau do de baixo. Nesse caso, a gente consegue decompor essa função por soma de frações parciais, que a gente vai entender o que é. Aqui, ó, quando isso acontece, há duas possibilidades: ou o polinômio Q é irredutível, ou o polinômio Q ele é fatorado, ele é decomposto em fatores irredutíveis. Então, ou o polinômio Q é irredutível, ou o polinômio Q é decomposto por fatores irredutíveis. Agora, o que são fatores irredutíveis? A gente só tem dois tipos de polinômios irredutíveis. Todos os polinômios de primeiro grau são irredutíveis. E dá para transformar todos mônicos, ou seja, de coeficiente de x igual a 1. Então todo polinômio desse tipo assim, ó, 2x mais 3 é um polinômio de primeiro grau, portanto é irredutível. Como é que eu transformo esse polinômio em polinômio mônico? Isso aqui é x mais duas vezes x mais 3 meios. Então eu posso trocar por 2 vezes x mais 3 meios, ponho 2 na frente, beleza? Polinômio mônico é aquele em que o coeficiente de maior grau é 1, no caso, primeiro grau, certo? Ou são aqueles polinômios de segundo grau, onde o delta é negativo. Então, de todos os polinômios, de qualquer polinômio que você pensar, então só tem dois tipos de polinômios irredutíveis. Os de primeiro grau são todos, e os de segundo grau somente aqueles que o delta é negativo, tá beleza? E aí, nós vamos pensar nos casos gerais para escrever como soma de frações parciais. O que é escrever como soma de frações parciais? Então, a primeira coisa é pensar na decomposição do polinômio Q. Então, a decomposição do polinômio Q tem três casos gerais, que é: o polinômio Q é decomposto por vários fatores, todos eles de primeiro grau. Então fica P de x em cima, e o Q é decomposto por fatores, N fatores de primeiro grau. Quando isso acontece, eu consigo reescrever essa função assim: constante sobre o primeiro fator irredutível, mais constante sobre o segundo fator irredutível, e vou fazendo isso. Então, a primeira constante dividido pelo primeiro fator irredutível, mais a segunda constante dividido pelo segundo fator irredutível, mais até chegar na última constante dividido pelo último fator irredutível, onde todos esses fatores são diferentes, certo? Por exemplo, aqui, ó, exemplo do exercício da lista, que está lá no www.sites.google.com/view/matemática com pimenta. Está o link aqui embaixo. Exercício 23, f de x é x² mais 4x menos 1. E embaixo já está decomposto, ó, percebe? Está no caso, porque o de cima é grau 2, a hora que você multiplicar esses 3, o de baixo vai dar grau 3. Então ele já é um polinômio de grau 2 por um de grau 3, e o de grau de baixo, o polinômio de baixo, já está decomposto.
x menos 1, x menos 2, x menos 3. Beleza? A gente vai ver como é que eu chego naquela lá. Então, como é que você vai fazer? Isso aqui vai ficar assim, ó. 1 a 1 sobre x menos 1, mais 1 a 2 sobre x menos 2, mais 1 a 3 sobre x menos 3. Quando tiver poucas letras, assim, poucos fatores, o que a gente vai fazer? Chamar de A, B e C, para não confundir. Segundo caso, é quando eu tenho o polinômio, a função f é o polinômio p dividido por um polinômio que tem, além de alguns fatores, aqui eu pus um só, mas além de alguns fatores de grau 1, um de grau 2 irredutível, ou seja, esse de grau 2 aqui com delta negativo. Então esse com delta negativo ele é irredutível, portanto vai ser uma constante A sobre x menos x1, e aqui entra o caso relativo a esse de segundo grau. Como na definição para usar a soma de frações parciais, o numerador tem que ter grau menor que o denominador, quando o denominador tiver grau 2, em cima pode ser um polinômio de grau 1. Então quando aqui for de grau 2, irredutível, em cima vai ser bx mais c. Ou seja, pode acontecer de dar um polinômio de primeiro grau. Esse é o segundo caso. Por exemplo, aqui, ó, no exemplo 6 da lista aí que eu já comentei, está fixada lá no site Matemática com Pimenta, o f de x sendo 2x mais 5 sobre x vezes x quadrado menos ax mais 12. X quadrado menos x mais 12. Se você calcular o delta aqui, ó, vai dar 1 ao quadrado é 1 menos 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48, o delta vai dar menos 47, é negativo, portanto é irredutível. Se ele é irredutível, vai ficar A sobre x mais bx mais c sobre x quadrado menos x mais 12. Então a ideia é achar o A, o B e o C para poder trabalhar com a transformada inversa. Certo? Segundo caso. E o terceiro caso é quando você tem todos de primeiro grau, mas com repetições. Então você junta as repetições da potência aqui fora do fator irredutível. O fator irredutível é x menos 2, só que ele está elevado a 2, a 3, a 4. O que isso aqui tem de diferente do primeiro caso? Quando você tem fatores repetidos, os fatores irredutíveis aparecem repetidos, eles têm que aparecer com todas as potências na soma de frações parciais até a última repetição. Então vai ficar assim, ó, esse primeiro aqui não repete, então é A sobre x menos x1. Se o outro repete, você começa com ele de grau 1, então fica uma constante B1 sobre x menos x2, mais uma constante B2 sobre x menos x2, só que elevado ao quadrado aqui, ó, elevado ao quadrado. Depois, B3 sobre x menos x2 elevado ao cubo. E aí você tem que colocar todas as parciais até chegar na potência desse grau aqui, ó, x menos x2 elevado a n. Por exemplo, essa, ó, exercício 29 da lista. F de x é x mais 4 sobre x menos 1 elevado ao cubo. Como tem x menos 1 elevado ao cubo, isso aqui vai ser B1, né? Eu chamei de B1, então vamos lá. B1 sobre x menos 1 com grau 1, mais B2 sobre x menos 1 elevado a 2, mais B3 sobre x menos 1 elevado a 3. Se aqui é grau 3, eu paro aqui no grau 3. Aí a soma de frações parciais vai ser dada por 3 parcelas. Abraço, assiste aí nossos apoiadores. Curte lá, ó, jaleco lindo aqui da Preta Bela Modas. Nosso canal está ficando bonito, thumbzinho tudo igual. Lá do César Parques. Tulião, obrigado. Tem ainda Cecília Meireles, que é onde a gente grava, nas sextas-feiras e nas segundas, e WR Carpintaria, que é o Wesley. Obrigadão, Wesley, pelo apoio. Preta Bela Modas, loja de roupa com tendência africana. Claudinha no atendimento, a Alda na costura. Se você quer se vestir de modo com tendência africana e também com modelos exclusivos, dá uma chegada lá na 18, entre a Avenida 11 e 13. A Alda vai fazer para você o modelo que você quiser, com essas cores de tendência africana. Claudinha e Alda, abraço e obrigado aí pela parceria. CCM, Colégio Cecília Meireles de Colina, traz para você do ensino infantil até o fundamental 9º ano.
Se você quer dar uma formação em toda a base que ele precisa, Colégio Cecília Meirelles de Colina. Você que é da região, traga seu filho para estudar aqui no Colégio Cecília Meirelles. Obrigadão pela parceria. WR Carpintaria, também é o nosso apoiador, Wesley. Abração, Wesley. Se você quer na sua casa telhado de madeira ou telhado de estrutura metálica, quer fazer um pergolado, quer fazer um deck, chama lá, WR Carpintaria. Wesley, brigadão pela parceria. César Parques, lá em Issem. Passou ali Issem, você está na região de Issem, para ali na praça, vai no César Parques, fala com o Túlio, brinquedos infláveis. Pula-pula, piscina de bolinha, e ele comprou agora um touro mecânico. Tulhão, abraço, e é isso aí, obrigado pela parceria. E aí, gostaram dos nossos apoiadores? Se você quer virar um apoiador, entre em contato comigo aqui. Se você puder colaborar, ao Pix, profpimentamate@gmail.com, colabore com o nosso canal para que a gente possa fazer mais cursos, mais aulas para você aprender mais matemática. Abraço!